física. Vamos tratar de movimento uniforme e uniformemente variado. Vai ser uma aula bem curta, porque o conteúdo é bem pequeno mesmo, tá? Bom, primeiro, vamos falar de movimento uniforme, tá? Movimento uniforme, a sigla é dada como MU, e aqui a gente tem algumas características, né? O que é um movimento uniforme? Uma coisa uniforme é uma coisa que não muda. No caso, o que não muda aqui é a velocidade, tá? A velocidade não muda, ou seja, ela é constante. Velocidade constante, vou colocar assim. Velocidade constante. Ou seja, a aceleração é zero. A aceleração é zero. Lógico, se a velocidade não muda, é porque a aceleração é igual a zero. Pensa comigo, quando você está no carro com a sua mãe e sua mãe está andando muito devagar, ou seja, ela está andando com a velocidade baixa, e você quer que ela vá mais rápido, o que é que você fala? Mãe, por favor, acelera. Justamente porque aceleração quer dizer mudança na velocidade. Se você fala acelera, você quer que aumente a velocidade. Mas se ela estiver muito rápido e você quiser que ela diminui, e se você quiser que ela diminua a velocidade, você fala, mãe, desacelera. Então a aceleração é aquilo que muda a velocidade. Como a velocidade no movimento uniforme não muda, ela é constante, então a aceleração é zero. E aqui nós temos uma equação para usar. Essa equação, ó, conhecida como equação do sorvete ou função horária. S igual a S0 mais V vezes T. Tá? Essa é conhecida como a equação horária da velocidade. Tá? Outra forma da gente expressar essa equação, que é a mesma coisa, é usar que velocidade é igual a ΔS sobre tempo. Levi, tudo bem. As duas coisas são a mesma equação? São. As duas coisas são exatamente a mesma equação, tá? Tá, o que é o S? Bom, gente, esse S significa posição final. Posição, gente, é o local que você tá. Você parou aonde? E o S0 significa posição inicial. Tá? Por exemplo, funciona assim, ó. Vamos supor que nós estamos aqui numa estrada. Bem aqui é o quilômetro 3, depois o quilômetro 4, depois o quilômetro 5, depois o quilômetro 6, 7, 8, certo? Esses camaradinhas aqui, ó, 3, 4, 5, 6, eles indicam posições. Vamos supor que eu esteja bem aqui, ó. Estou na posição 4. E depois fui caminhando e parei na posição 7. Qual era a minha posição inicial? Minha posição inicial era o 4. Então meu S0 era 4. E onde foi que eu parei? Qual a minha posição final? Bom, minha posição final é o 7. Então o S é 7. Agora, quanto foi que eu andei? Ou seja, qual foi o ΔS? ΔS significa espaço percorrido. É quanto que eu andei. Ora, para eu achar o tanto que eu andei, basta eu pegar a posição que eu parei e subtrair da posição que eu comecei. Basta subtrair, portanto, 7 menos 4. Eu andei, portanto, 3. Esse foi meu espaço percorrido. As pessoas têm dificuldades de entender isso, tá? Entendam isso, gente. Quando eu falar de ΔS, eu estou falando já de quanto foi que eu caminhei. Quando eu falo de S de S0, é onde eu estou. E esse ΔS pode ser calculado da seguinte forma: S menos S0. A posição que eu terminei menos a posição que eu comecei. Obviamente, se eu subtrair as duas, eu tenho o quanto que eu caminhei. A nossa segunda
classe de movimento é um movimento uniformemente variado. Perceba que agora ele é um movimento que varia. Varia o quê? Varia a velocidade. Velocidade varia. A velocidade não é mais constante. Ela agora vai mudar. Ora, se a velocidade muda, é porque existe a aceleração. Seja aumentando a velocidade ou diminuindo, tá? Ou diminuindo. Mas a aceleração, ela existe aqui, tá? O que é que eu preciso saber acerca desse movimento? Bom, esse movimento, existem 3 equações que comandam, tá? Vou colocar aqui a primeira equação que comanda esse movimento. Nós vamos ter que usar todas, tá? A primeira é S igual a S0 mais V0t mais a T2 sobre 2, tá? Espaço final igual a espaço inicial mais velocidade inicial, lembre que agora a sua velocidade muda, então você tem uma velocidade no início e uma velocidade no final, ou no meio do trajeto. Tempo, aceleração e tempo de novo, né? A nossa segunda equação é essa aqui, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. E a nossa terceira equação é V mais 2A delta S, tá? Aqui tem um quadrado. Essas são as equações que nós vamos usar, gente. Essas 3 aqui, ó. Com isso, tendo esses conhecimentos, a gente consegue resolver qualquer questão do universo. Qualquer questão do universo. Tá? Então, vamos resolver aqui as nossas questões de hoje, tá? Primeira questão. Um automóvel mantém uma velocidade escalar constante, grifem a palavra constante, tá? Se vocês estão estudando e aparece a palavra constante, velocidade constante, não tenha dúvida, esse movimento é um movimento uniforme. Então a gente vai usar a equação de movimento uniforme. E essa velocidade é de 20 metros por segundo. Então a velocidade é de 20 metros por segundo. Qual a distância percorrida, né? Se é distância, ele quer o ΔS. Qual a distância percorrida? Tá, durante quanto tempo? Em 45 segundos. Gente, ridículo. Ridículo. Ridículo mesmo. Ora, a equação eu sei que é velocidade igual a ΔS dividido por tempo. A velocidade eu tenho, é 20. O ΔS é o que eu quero, que é a distância percorrida. E o tempo eu tenho, que é 45. Pelo amor de Deus. Como é que eu resolvo essa conta? 45 está dividindo, basta ir multiplicando, né? E aí você consegue completar na sua casa a resolução. Próximo. Uma partícula, inicialmente a 2 metros por segundo, está dando a velocidade inicial, tá? Essas unidades, metro por segundo, né, são unidades de velocidade. Uma partícula, inicialmente a 2 metros por segundo, eu gosto de ir anotando os dados enquanto eu vou lendo. Então a velocidade inicial é de 2 metros por segundo. Isso me foi dado. É acelerada uniformemente. Opa, existe uma aceleração, né? E após percorrer 8 metros, alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Ou seja, eu percorri, houve uma distância percorrida de 8 metros. E depois disso ele alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Então a velocidade final dele é de 6, né?
é de 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. Nessas condições, determine sua aceleração. Gente, aqui a gente tem que fazer uma escolha, né? Esse tipo de movimento é um movimento uniforme, porque a velocidade muda. Uniformemente variado, desculpa, porque a velocidade muda, então a aceleração. Eu tenho 3 equações possíveis de usar, mas baseado nos meus dados, vocês vão ver que a equação que eu devo usar, ou pelo menos a que dá certo ser usada, é essa aqui, ó. Quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Ora, eu tenho essa velocidade, é 2, então fica 2, opa, não, é 2 nada, 8, 6 aliás, 6 ao quadrado igual a, quanto é o V0? 2. 2 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração e o ΔS, que é 8. 6 ao quadrado, 36. 2 ao quadrado dá 4. Quanto é 2 vezes 8? 16. 16A. E aí ficou uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Passa o 4 subtraindo, depois passa o 16 dividindo. Fim de papo, galera. Vamos para a terceira questão. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera, olha essa palavrinha, e acelera. Se acelera, ele já está me dizendo que tipo de movimento é. Ele já está me dizendo que é um movimento MUV, movimento uniformemente variado. Beleza. Com aceleração escalar constante igual a metros por segundo. Beleza, vamos lá, gente. Um veículo parte do repouso. Rapaz, quando eu estou aqui em casa repousando, eu estou parado. Se eu estou parado, minha velocidade é zero. Então, se o veículo parte do repouso, é porque a sua velocidade inicial é zero. 0 metros por segundo, é zero. E a aceleração desse garoto é de 2 metros por segundo. Determine sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos. Ou seja, ele está me dando tempo de 3 segundos. E ele quer saber o ΔS, que é a distância percorrida. E ele quer saber também a velocidade final após 3 segundos, tá? Galera, se tem uma fórmula que envolve velocidade inicial, a aceleração, tempo, e envolve também velocidade final, é essa aqui, ó. V igual a V0 mais A vezes T. A velocidade final é o que eu quero. A inicial eu tenho é 0. A aceleração eu tenho é 2. E eu quero no tempo igual a 3. Conclusão, a minha velocidade final é de 6 metros por segundo. Simples assim, tá? Essa é a minha velocidade final. 6 metros por segundo. Show! Top! Mas não terminou ainda. Eu preciso achar ainda o ΔS. Eu posso, para achar o ΔS, usar muito bem essa equação, ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Posso usar muito bem. Eu sei que a velocidade final é 6, então fica 6 ao quadrado. A inicial é 0, então nem precisa colocar. E vai ficar 2 vezes a aceleração é 2 e o ΔS que eu quero. 6 ao quadrado, 36. 2 vezes 2, 4. 4 vezes o ΔS. O 4 passa dividindo e a gente, portanto, descobre que o ΔS é igual a 9 metros. Levi, eu poderia ter usado outra fórmula? Poderia. Só que, note aqui uma coisa, vamos lá. Poderíamos ter usado a fórmula S igual a S0 mais V0t
mais A T2 sobre 2. Poderíamos. Agora tem um problema aqui a ser feito, pelo menos uma adaptação. Qual é a posição final do objeto e qual a posição inicial do objeto? A questão não me deu isso. A questão só me deu o espaço percorrido. Aliás, não deu espaço percorrido também, né? Não deu espaço percorrido. Mas eu descobri. Né? O que é que eu preciso fazer aqui? Como é que eu faço para usar essa fórmula, já que eu não tenho o S nem o S0? Gente, a questão que é o ΔS. Nós sabemos que o ΔS é S menos S0. Se eu passar esse S0 que está nesse lado da equação para o outro lado, turma, olha o que vai acontecer. Vai ficar S menos S0 igual a V0 vezes T mais AT2 sobre 2. S menos S0 é o que a gente quer. É o ΔS. ΔS. Quanto é a velocidade inicial, turma? 0, né? Então vai ficar 0 vezes. Quanto é o tempo que eu quero? Tempo 3. Então bota 3. Mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo, que é 3, né? Ao quadrado. Isso aqui dividido por 2. Então, ΔS igual a 0 vezes 3 é 0. O 2 pode cortar com esse 2. Fica só 3 ao quadrado, que é 9. 9 metros, tá? É outra forma da gente resolver usando outra equação. Vamos para a última questão do dia. Vamos lá. O gráfico a seguir relaciona a posição em metros, ó, aqui é a posição, esse é o eixo da posição, de um móvel que realiza movimento retilíneo uniforme, tá? É aquele da velocidade constante, é o MU. É exposição pelo tempo. Aqui embaixo tem um tempo aqui, em segundos. Determine sua velocidade. Gente, vamos lá, vamos lembrar. Velocidade é igual a quanto que eu ando, né? Ou seja, o ΔS, sobre tempo. O tempo que eu levei. Olha só. A gente sabe que o ΔS é o espaço final que eu estou interessado, menos o espaço inicial. Para eu achar o ΔS em um certo tempo, eu preciso definir esses caras. Ó. Se você olhar aí no seu livro, ou olhar aqui na minha imagem, você vai ver que o espaço inicial é o espaço no começo do movimento. O começo do movimento está no tempo igual a 0. Quando o tempo era 0, gente, ó. Quando o tempo era 0, quanto era o espaço? Tá aqui, ó. 2 metros. É esse ponto bem aqui. Lembrem que a leitura do gráfico se faz em cima dos pontos que estão no gráfico. Ó. São os pontos que estão sobre essa reta R. Ó. Por exemplo, esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto liga um certo valor de tempo a um certo valor de posição. Certo? A mesma coisa com esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto me liga em que tempo? Basta você descer aqui, ó. Tempo 0. E que posição? Já está aqui em cima, 2 metros. Então esse cara representa o nosso S0. O S0 é 2 metros. Agora vamos escolher outra posição para a gente resolver. O gráfico mostra para a gente com exatidão 2 pontos conhecidos. Ó. A gente tem esse ponto aqui no final e esse ponto aqui. Ó. Vamos usar esse primeiro ponto aqui. Nesse ponto bem aqui, quanto é o espaço final nesse ponto? O espaço final nesse ponto, basta você seguir a reta, é exatamente 5 metros. A minha pergunta é, eu saí do 2 metros, na posição 2 metros, para a posição 5 metros, mas eu demorei quanto tempo para realizar esse movimento do 2 para o 5? Ora, no 2 metros o relógio marcava 0 segundos. Quando eu cheguei nos 5 metros, o relógio marcava 1 segundo. Então se passou quanto tempo? Se passou 1 segundo. Então minha velocidade vai ser igual a ΔS. O ΔS é espaço final menos espaço inicial dividido pelo tempo, que é 1 segundo. 5 menos 2, 3. 3 dividido por 1, 3. Então é 3 metros por segundo. Levi, se eu quisesse ter usado esse outro ponto, poderia? Poderia. Se eu for usar esse ponto, meu espaço final seria então, ó, basta seguir aqui 8 metros. 8 metros.
Ou seja, eu saí do espaço inicial 2, fui para o espaço final 8. Mas eu demorei quanto tempo fazendo esse movimento? Se você observar, quando no espaço inicial o relógio marcava 0. No espaço final, esse relógio marcava 2. Então eu demorei um tempo de 2 segundos nesse segundo movimento. Então a velocidade é espaço final 8 menos espaço inicial 2, dividido pelo tempo, que é 2. 8 menos 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 metros por segundo. Beleza? Então, estão feitas, aliás, as nossas questões. Valeu, galera!